Agora na Rádio Maria Brasil, Catequese, com Padre André Victor. Olá, bom dia, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso programa Catequese. Nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, nós acolhemos cada um de vocês com muita alegria, claro, dando continuidade aos nossos estudos sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. Hoje nós falaremos sobre o amor esponsal e aliança na tradição dos profetas. Convido vocês a participarem conosco deste programa, mandando a sua pergunta e também a sua participação, o seu bom dia em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, no espaço reservado aos comentários. E também você conectado conosco pelo nosso site e aplicativo pode participar pelo WhatsApp da Rádio Maria. Anota o nosso número 997020478 DDD 62, repetindo 997020478 DDD 62. Manda pra gente a sua participação e a gente vai registrar ao final do programa. Padre André, muito bom dia pro Senhor, sua bênção. Bom dia, Vanessa, Deus abençoe. Bom dia também a todos os nossos irmãos aí que nos acompanham onde quer que vocês estejam aí, né? Nossas redes sociais, também os nossos aplicativos, e você pode participar fazendo companhia para a gente aqui também no nosso WhatsApp. Então mande aí a sua pergunta, a sua participação. Se nós conseguirmos responder, né, a gente vai ajudando uns aos outros. Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, as catequeses sobre a teologia do corpo, as catequeses de São João Paulo II. Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, nosso Deus unitrino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, também de São João Paulo II, para que eles, junto a Jesus, possam nos obter todas as graças necessárias para bem viver este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, vamos para a nossa 9ª catequese do 5º ciclo das catequeses de São João Paulo II sobre o amor humano, sobre a teologia do corpo. Esse 5º ciclo de catequese nós estamos aqui refletindo sobre o matrimônio. Estamos analisando sempre aqui, né, Efésios, capítulo 5, em especial o capítulo 5, né, da Epístola aos Efésios. Mas também nós já demos aqui uma pincelada ali no capítulo 1, 3, depois o 7. Agora nós vamos fazer uma referência aqui, uma ligação, vamos dizer assim, também com os livros proféticos. Também já falamos algumas coisinhas aqui antes. Bom, temos que entender que o amor esponsal, esse amor entre o homem e a mulher, né, ele exige uma aliança, e essa aliança nós temos como fundamento a aliança de Deus com a sua igreja, com o seu povo. Deus, o esposo, o seu povo, a sua esposa. E isso já numa linguagem até nos profetas, né? Então nós vamos fazer essa ligação aqui agora, para você e eu, nós entendermos a dimensão, a profundidade, né, a sacralidade aqui então do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Então vamos falar sobre essa aliança, essa fidelidade, né, que Deus uniu, o homem não separa, né, isso Jesus ali explicando para os fariseus. Pois é, então vamos lá. Nós encerramos a nossa catequese de ontem, né, com um texto do livro do profeta Isaías, e vamos retomar aqui para que a gente possa então fazer essa ligação, né? Olha, lá nos livros profetas se fala de um amor esponsal também. Outros livros, né, outros livros proféticos,
outros textos proféticos, fala de uma maneira mais repreensiva, né? Vocês são infiéis e tal. Agora, nesse aqui específico, né, de Isaías, nós temos aqui o amor de Deus, né? O esposo, né, para com o seu povo, a sua esposa, né? E já não considerando a sua infidelidade, mas chamando ali, né, assumindo para ele, né, essa questão aí do amor e a iniciativa, né, de perdoar e assim por diante. Então vamos lá, olha só, na Epístola aos Efésios, por meio da similitude, né, da relação, da semelhança, né, da relação entre Cristo e a Igreja com a relação esponsal dos cônjuges, faz referência à tradição dos profetas do Antigo Testamento. Então, faz uma ligação. Então, vamos fazer uma análise aqui, então. Para ilustrá-lo, essa referência, né, de Efésios com os profetas no Antigo Testamento, para ilustrá-lo, citamos o seguinte texto de Isaías. Vamos lá, abre aspas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Não te sintas humilhada, porque não ficarás confundida. Com efeito, hás de esquecer a condição vergonhosa da tua mocidade. Não tornarás a lembrar o opróbrio da tua viuvez. Olha, juventude, viuvez, porque o teu esposo será o teu Criador. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Vamos falar sobre isso também, né? Criador, Redentor. Ele se chama o Deus de toda a terra. Como a uma esposa abandonada e acabrunhada, o Senhor te chamou. Como a mulher da sua mocidade, poderia ela ser repudiada, diz o teu Deus. Porque um pouco de tempo te abandonei, mas agora, com grande compaixão, torno a recolher-te. Em um momento de cólera, escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti. Levado por um amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará, e minha aliança de paz não será abalada, diz o Senhor, aquele que se compadece de ti. Bom, aqui nós já podemos ver então esse Deus que é o esposo, ele é o Criador, o Redentor, né? É o Senhor dos Exércitos, e aí tem essa atitude aqui, de novo, de compadecer, de chamar de volta e abrir uma aliança, assim como ele abriu uma aliança com Noé, para sempre. Eu nunca mais vou inundar a face da terra, não vou mais agora eliminar da face da terra todos os seres humanos. Nunca mais, é uma aliança que ele fez com Noé. Assim eu vou fazer uma aliança contigo. Então aqui nós estamos começando aqui a delinear aqui esse tema de hoje, que é esse amor esponsal e aliança. E aliança ali no livro dos profetas. Então, olha, aqui no livro dos profetas Isaías nós já temos essa aliança. E de novo, essa linguagem aqui esponsal, né? O profeta ele utiliza uma palavra, uma linguagem, claro, simples, contemporânea do seu tempo, mas ele empresta ali a sua voz, né? A sua boca, para que a palavra de Deus possa, utilizando sinais, contexto histórico, social do seu tempo, para mandar uma mensagem. E essa mensagem é de que Deus ama infinitamente o seu povo e tem uma aliança eterna com eles. E essa união com Deus e o seu povo, né, com a nossa alma, vamos dizer assim, né, ela é para sempre, desde a eternidade. Desde lá ele nos chamou para isso. Lá em Efésios, capítulo 1, nós vemos isso também. Pois bem, o texto de Isaías não contém, neste caso, as reprovações feitas a Israel como a esposa infiel, que ecoam com tanta energia nos outros textos, em particular de Oséias, Ezequiel. Então, esse texto aqui não tem essa força, né? Essa reprovação aqui a uma esposa infiel. Aqui não, aqui Deus está já se compadecendo, né? Chamando de volta, né?
Graças a isso, torna-se mais transparente o conteúdo essencial da analogia bíblica. Olha, então nesse texto aqui fica mais evidente então essa analogia bíblica que nós estamos falando aqui, entre o amor esponsal e a aliança, né? E a aliança de Deus com o seu povo. Graças a isso, né, nós já falamos, né, torna-se mais transparente esse conteúdo essencial aqui. O amor de Deus para com Israel, o povo eleito, é expresso como o amor do homem, o esposo, para com a mulher eleita, a esposa, para ser sua esposa por meio do pacto conjugal, ou seja, de uma aliança. Olha só, interessante. Uma aliança, por isso, de novo, né, esse sinal visível que é o amor esponsal, marido e mulher, por isso que tem que se aprofundar muito nesse mistério para não se contrair o matrimônio de qualquer maneira, tem que se entender que é um sinal visível, concreto de um amor de Deus para com a humanidade. Deste modo, Isaías explica os acontecimentos que compõem o curso da história de Israel, remontando ao mistério escondido no coração de Deus. De novo, aqui nós temos uma outra ligaçãozinha com Efésios. No capítulo 1 já fala isso, desde a eternidade, desde o pensamento de Deus, Deus já chamou, né, o homem, né, a humanidade ali, né, já convoca, né, para a santidade, né, para a redenção. Em certo sentido, ele, Deus, né, nos conduz, São Paulo aqui, né, em Efésios, ele nos conduz na mesma direção para o qual nos conduzirá depois de muitos séculos o autor da Epístola aos Efésios. Isaías aqui nos conduz na mesma direção que lá em Efésios nós vamos também ver, como eu já falei, né, no primeiro capítulo se fala dessa eternidade. Desde a eternidade Deus nos chamou, né, baseando-se na redenção já realizada em Cristo. Desvelará muito mais plenamente a profundidade do mesmo mistério, esse mistério de Deus nos amar desde a eternidade. O texto do profeta tem todo o colorido da tradição e da mentalidade dos homens do Antigo Testamento. Sim, todo o contexto, a linguagem, tudo aquele, o aspecto histórico, tudo ali se refere àquele momento histórico, né? O profeta, falando em nome de Deus e usando de suas palavras, dirige-se a Israel como esposo à sua esposa eleita. Com essa linguagem característica que é do matrimônio. Essas palavras brotam de um autêntico ardor do amor e, ao mesmo tempo, põem em relevo toda a especificidade, seja da situação, seja da mentalidade próprias daquela época. Fala do amor de Deus com ardor, mas também aqui de forma específica como contexto histórico daquele povo naquela época. Sublinho que a escolha por parte do homem, essa escolha por parte do homem, aqui do esposo, vamos colocar esposo, Deus, né? Sublinha que a escolha por parte do homem tira à mulher a desonra. Então isso também acontecia, né? A mulher desonrada, olha, por 3 motivos, nós vamos ver aqui. O homem livremente escolhendo, trazendo ela para si, ele tira ela dessa desonra. Por iniciativa própria, não por mérito da mulher. Mas olha só, a escolha por parte do homem tira da mulher a desonra que, segundo a opinião da sociedade, parecia ligada, seja com o estado nupcial ordinário, ou seja, a virgindade, quando se perde a virgindade, olha, está desonrada, né? Então, a escolha do homem, o homem escolhendo, ele tira ela dessa desonra, ele tira ela dessa situação. Seja com o estado nupcial originário, no caso da virgindade, seja com o secundário, a viuvez, né? Também uma viúva abandonada, alguém pode tirar ela dessa desonra. A escolha do homem, o homem pode tirar ela dessa desonra. Seja, enfim, no derivado do repúdio da mulher não amada, né? Aqui é abandonada, né? Ou eventualmente da mulher infiel, né? da adúltera. Então, todas essas situações de desonra no Antigo Testamento, o homem poderia tirá-la dessa desonra. Mas a mulher não poderia escolher, ela não poderia falar assim, eu quero, olha, vem cá, você vai casar comigo. Não, teria que ser a escolha do homem. Então, todas essas desonras, a escolha do homem, né, poderia tirar a mulher dessa desonra. Então, assim, aqui, fazendo a ligação entre que Deus que escolhe, né, o povo de Israel, o povo eleito, da desonra, da infidelidade, sim, é chamado até de adultério. Todavia, o texto
citado, né, ele não faz menção da infidelidade. Não, nesse texto que nós lemos, nós não estamos falando aqui da infidelidade. Estamos falando só que Deus está aqui resgatando ela, né, dessa desonra, né? Fala de duas desonras, né? Da juventude e depois da velhice. Então, da viuvez aqui é abandono. Da infidelidade não toca, mas no contexto dos outros textos proféticos nós temos isso muito claramente. O texto citado, então, não faz menção da infidelidade, mas faz notar, ao contrário, o motivo do amor misericordioso. Sim, aí sim, mostra Deus com amor misericordioso, indicando com isso não só a índole social do matrimônio, né, na antiga aliança, claro, porque, de novo, né, na sociedade a mulher era abandonada, né, mas também o caráter do dom, que é o amor de Deus para com Israel, esposa. De novo, é um dom. Essa escolha do homem de tirar a mulher da desonra é gratuito, o homem fazia isso livremente, ele não era obrigado a fazer isso, era um dom. Aqui também nós podemos fazer uma ligação, né, uma referência com o dom de Deus, que gratuitamente ele se doa, ele toma a iniciativa para resgatar. Dom que provém inteiramente da sua iniciativa. Em outras palavras, indica a dimensão da graça. Né? Olha só, fazendo essa alusão, né, da desonra e o homem que escolhe, tirando então a mulher dessa desonra, a Deus que toma a iniciativa de tirar, né, o povo eleito, né, o povo de Deus, né, a humanidade aí da desonra e do abandono. A dimensão da graça, que desde o princípio está contida no amor divino, desde o princípio. Lembrando que lá em Efésios nós temos isso já muito mais claro, né? No capítulo 1 falando assim, olha, desde a eternidade Deus pensou e chamou, né? Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus desde a eternidade, né? Essa talvez é a mais forte declaração de amor por parte de Deus, coligada ao solene juramento de fidelidade para sempre. Olha só que maravilha, né? Esse texto de Isaías que nós lemos aqui, eu vou até citar para vocês aqui, eu não disse, Isaías 54, de 4 a 10. Isaías 54. Então, como diz aqui São João Paulo II, né? É a mais forte declaração de amor, talvez, né? A mais forte declaração de amor por parte de Deus, coligada a solene juramento da fidelidade para sempre, ou seja, de uma aliança, né? De uma aliança aqui esponsal, matrimonial. A analogia do amor que une os cônjuges é, neste trecho, fortemente marcada. Sim, claro, essa analogia. Então vamos, olha, em Isaías diz, o teu esposo será o teu criador, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Olha só, falando isso para Israel, falando com linguagem esponsal, com linguagem de símbolos e elementos de matrimônio. O teu esposo será o teu criador, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Olha só que interessante isso. O Santo de Israel é o teu Redentor. É o teu Redentor. Aqui nós temos aqui o Criador e Redentor. Nós vamos aprofundar um pouco mais isso. Em Efésios isso é mais claro, porque em Cristo já se realiza essa redenção. Ele se chama o Deus de toda a terra. Assim, portanto, nesse texto, o mesmo Deus, em toda a sua majestade de Criador e Senhor da criação, é explicitamente chamado esposo do povo eleito. Então, olha, ele é Criador, Senhor da criação e também agora chamado como esposo. E também Redentor. Este esposo fala do seu grande afeto que não se afastará de Israel esposa, mas continuará num fundamento estável da aliança da paz com ele. Não vai se afastar. Aqui entra, olha só, a aliança. Desde os profetas nós já vemos essa dimensão de uma aliança eterna de Deus com o seu povo. Assim, o motivo do amor esponsal e do matrimônio está ligado ao motivo da aliança. Olha só, isso aqui poderia ser um resumo do que nós estamos dizendo aqui, né? O amor esponsal, o motivo do amor esponsal e do matrimônio está ligado ao motivo da aliança. Está ligado a essa aliança de Deus para com a humanidade, né? Aqui nós temos aqui fundamentos, né, bíblicos, né, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para embasar, vamos dizer assim, o fundamento, né, da doutrina católica de que o sacramento do matrimônio não cabe a dissolução, não cabe separação, né? É indissolúvel, né? A indissolubilidade do matrimônio, né? Pois bem, além disso, o Senhor dos Exércitos chama a si mesmo não só Criador, mas também Redentor. O texto tem conteúdo teológico de riqueza extraordinária, né? Isso que nós podemos perceber. Não podemos passar aqui horas e horas aqui, nós não vamos aprofundar o suficiente, né, de tanta riqueza, né, do conteúdo teológico.
Confrontando o texto de Isaías com a Epístola aos Efésios e verificando a continuidade quanto à analogia do amor esponsal e do matrimônio, devemos fazer, então, notar, ao mesmo tempo, certa diversidade de ótica teológica. Então, existe uma certa diversidade, então, entre o texto profético e o Efésio. Diversidade, não oposição, tá? O autor da Epístola fala, já no primeiro capítulo, do mistério do amor e da eleição com que Deus Pai do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, abraça os homens no seu Filho, sobretudo como de um mistério escondido na mente de Deus desde a eternidade. Então aqui nós já percebemos que em Efésios, começa-se com o primeiro capítulo ali falando de que Deus abraça a humanidade aqui como o Pai abraça o Filho. Em Jesus Cristo nós somos abraçados por Deus Pai. Então aqui ainda não entrou a questão da esponsalidade, né? Mas de filiação. Pai e Filho. Este é o mistério do amor paterno, mistério da eleição à santidade, diz no texto, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Isso lá em Efésios 1, versículo 4. Olha só. Então aqui temos a adoção de filhos em Cristo. Nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 5. Em tal contexto, a dedução da analogia acerca do matrimônio que encontramos em Isaías, porque o teu esposo será o teu criador, o Senhor dos exércitos é seu nome. Então este contexto, essa analogia acerca do matrimônio que encontramos em Isaías, parece ser uma redução que faz parte da perspectiva teológica. A primeira dimensão do amor e da eleição, como mistério escondido desde os séculos em Deus, é uma dimensão paterna e não conjugal. Isso em Efésios, né? Segundo a Epístola aos Efésios, a primeira característica manifestada desse mistério permanece unida à paternidade de Deus, colocada particularmente em relevo pelos profetas, né? Que vamos fazendo essa distinção, mas que depois também em Efésios nós temos aqui a questão da questão do matrimônio, da esponsalidade. A analogia do amor esponsal e do matrimônio aparece quando o Criador e o Santo de Israel, no texto de Isaías, se manifesta como Redentor. Como Redentor. Aí aparece então esse contexto de matrimônio e esponsalidade. Por quê? Porque o Redentor agora vai trazer a salvação para a humanidade, ou vai trazer a humanidade para a salvação unindo-se a Ele. Isso é redenção. Essa redenção acontece na união com Deus. E isso aqui sinalizando a união do esposo com a esposa. Isaías diz, o teu esposo será o teu criador. Israel dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele se chama Deus de toda a terra. Já neste texto é possível ler então o paralelismo entre esposo e Redentor. Olha só, de novo aqui vamos fazendo uma ligação aqui. De novo, o esposo se une à sua esposa. Os dois não serão mais dois, mas uma só carne. União física aqui agora. E a redenção operada por Cristo é exatamente também trazer a humanidade para unir-se a Ele, através do seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado que lava e purifica a humanidade. Passando a Epístola aos Efésios, devemos observar que nela este pensamento está plenamente desenvolvido. Esse pensamento de esposo, né, de esposo e redentor. Está plenamente desenvolvido. Olha só, a figura do Redentor desenha-se já no primeiro capítulo. A figura... Onde eu parei aqui? A figura do Redentor em Efésios. Em Efésios, essa questão de esposo e Redentor, como eu disse, é muito mais explícito, né? Já a figura do Redentor desenha-se já no primeiro capítulo como própria daquele que é o primeiro filho dileto do Pai, dileto desde a eternidade, daquele no qual nós todos somos desde os séculos amados pelo Pai, ou seja, unidos em Cristo. Olha aqui a redenção. É o filho da mesma substância do Pai e é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Efésios 1, 7. Então é em Cristo, com seu sangue derramado, que nos lava e nos purifica, que nós temos unidade, que nós nos unimos a Ele, né, e aí somos redimidos. E essa união aqui, nós vamos fazer uma ligação aqui agora com a união esponsal. O mesmo Filho, como Cristo, ou seja, como Messias, amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela. Por isso,
ele consegue então resgatar, trazer a humanidade para se unir a ele, né? Porque ele se doa, antes ele se doa completamente para a humanidade, a sua esposa, a igreja. Esta esplêndida formulação da Epístola aos Efésios resume, ao mesmo tempo, põe em relevo os elementos do Cântico dos Servos, Cântico do Servo do Senhor e o Cântico de Sião. Por exemplo, Isaías 42, 53, 8, 54, 8 e assim por diante. Então, olha só, ele faz essas duas ligações aqui no texto de Isaías, o servo sofredor, o servo de Deus e também aqui o Cântico de Sião. São dois textos proféticos que mostram aí a Deus com essas características de redenção e de esposo. Olha que maravilha. E assim a doação de si mesmo pela igreja equivale à consumação da obra redentora. Assim nós podemos entender então que essa doação de si mesmo pela igreja é a consumação da obra da redenção, do resgate da humanidade para se unir a Deus, que é o destino e que é a origem. Destino e origem, né? O projeto de Deus desde a eternidade. De tal modo, o Criador, Senhor dos Exércitos, do texto de Isaías, torna-se o Santo de Israel, do novo Israel, como Redentor. Na Epístola aos Efésios, a perspectiva teológica do texto profético conserva-se e, ao mesmo tempo, entram novos momentos revelados. Por exemplo, o momento trinitário, escatológico e, por fim, cristológico. Isso tudo no texto dos Efésios nós temos todas essas dimensões, né? Trinitário, cristológico e escatológico, porque na ressurreição Cristo então ele vai trazer essa possibilidade de todos nós nos unirmos a Ele para a eternidade. Assim São Paulo, escrevendo a epístola ao povo de Deus da Nova Aliança, sim, Nova Aliança, Novo Testamento. Então, São Paulo escrevendo a epístola ao povo de Deus da Nova Aliança, precisamente à igreja de Éfeso, não mais repetirá o teu esposo é o teu Criador, não, mas mostrará de que modo o Redentor, que é o Filho primogênito e desde séculos dileto do Pai, revela ao mesmo tempo o seu amor salvífico, que está na doação de si mesmo pela igreja, como o amor esponsal com o qual ele a desposa e a faz seu próprio corpo. Então, ele não mais vai dizer Redentor, mas vai dizer agora que é sua esposa, né, no texto aos Efésios, que depois, no finalzinho, ele vai dizer, é grande esse mistério, refiro-me a Cristo e a sua igreja. E ele está falando ali do amor esponsal, né? O marido ame a sua esposa, né? Assim como Cristo amou a sua esposa, se doando a ela. Não vai mais dizer Redentor, mas agora como amor esponsal aqui. Assim, a analogia dos textos proféticos do Antigo Testamento, no caso, sobretudo, do livro de Isaías, é, na Epístola aos Efésios, conservada e, ao mesmo tempo, evidentemente transformada. Conserva-se aquilo que lá em Isaías tem, né, de esposo, redentor, e agora se coloca com mais detalhes aqui, né? E esse grande mistério, né, que São Paulo vai dizer, é grande esse mistério, me refiro a Cristo e a sua igreja. A analogia, então, corresponde ao mistério. A analogia corresponde ao mistério que, através dela, é expresso e, em certo sentido, explicado. No texto de Isaías, este mistério é apenas esboçado, quase entreaberto. Lá a redenção lá não está toda explícita ainda, né? Mas aqui, já em Cristo, nós temos com clareza aqui, né, da sua doação na cruz, né? Na Epístola aos Efésios, ao contrário, é plenamente desvendado esse mistério, né? Entende-se sem deixar de ser mistério, claro. Na Epístola aos Efésios é explicitamente distinta a dimensão eterna do mistério escondido em Deus, Pai do Senhor nosso Jesus Cristo, e a medida de sua realização histórica, segundo a dimensão cristológica e ao mesmo tempo eclesiológica. A analogia do matrimônio refere-se sobretudo à segunda dimensão, sim, essa dimensão histórica, né? Cristológica e escatológica. Também nos profetas, lá em Isaías, no caso, a analogia do matrimônio referia-se diretamente a uma dimensão histórica. Estava ligada com uma história do povo eleito da antiga aliança. Pelo contrário, a dimensão cristológica e eclesiológica, na atual veterotestamentária, no Novo Testamento, né, do mistério, encontrava-se só como que em embrião, apenas pronunciada, lá no livro dos profetas, né? Só como um embrião. Mas em Efésios isso fica muito mais claro, né?
Além disso, é claro que o texto de Isaías nos ajuda a compreender melhor a Epístola aos Efésios e a grande analogia do amor esponsal de Cristo e da Igreja. Pois bem, queridos irmãos, olha só, né? Esse texto, essa reflexão de hoje que eu quis dizer para vocês, nos mostra então mais um pedacinho desse grande mistério sobre o matrimônio, sobre esse grande mistério do matrimônio, o sacramento do matrimônio, que fala aqui sobre o amor esponsal e essa aliança. Analisando aqui já no livro dos profetas, né? Aqui no caso nós analisamos aqui só o profeta Isaías, né? 54. Pois bem, era isso que eu queria dizer para vocês. Estamos caminhando ainda para aprofundarmos melhor ainda, né? sobre esse grande mistério sobre o matrimônio. Então, muito obrigado, né? Pela sua atenção e sua companhia hoje. Vamos para as nossas interações. Quero agradecer a participação aqui da Rayane Henrique, conosco pelo Instagram da Rádio Maria, Manu também conosco, Angélica Garcia, Neuza Castelo Alves, Paulo Alvarenga também conosco, Selma Vieira. Também agradeço aqui a participação da Marielle Cardoso, ela que deseja bom dia, Padre. Bom dia, Deus te abençoe, minha filha, você, toda a sua família e a todos vocês que participaram conosco. E ela diz assim: Padre, não sei se ainda pode, mas hoje eu gostaria de deixar como intenção a saúde de minhas crianças, em especial Matias. Sim, claro. Sempre unidos, né, juntos e unidos em oração e comunhão, minha filha. Então, rezemos sim pelas suas crianças e por toda a sua família, tá bom? Também agradeço a participação da Tatiane Martins, a Marina Valadão, Rafa Dazen, também participando conosco, Juliana Cristina e Jeane Pereira. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, tá bom? Peço que vocês nos ajudem, né? 3 pedidos aqui básicos que eu sempre faço para vocês. Primeiro, que vocês, nas suas intenções, nos seus momentos oracionais, vocês coloquem a Rádio Maria Brasil, né? Interceda por nós, né? Nós aqui rezamos por vocês também, todos os ouvintes, conhecidos e não conhecidos, né? Todos vocês, né? Colaboradores, voluntários, né? Os ouvintes, rezamos por vocês. Então vamos nos manter unidos em oração. Oração e comunhão, tá bom? Esse é o primeiro pedido que eu faço para vocês. Segundo é que vocês nos ajudem a divulgar a Rádio Maria Brasil, tá bom? Nós ainda não temos nenhuma estação, né? Uma frequência, vamos dizer assim, né? AM ou FM, né? Estamos caminhando para isso. Então nós não temos outro meio a não ser as redes sociais. Então nos ajude a divulgar a Rádio Maria pelas redes sociais, tá bom? Compartilhe os nossos conteúdos. Você pode seguir-nos nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, né, Facebook, nosso canal no YouTube, tá bom? Divulgue, ajude-nos a divulgar essa obra. Não é obra nossa, é obra de Nossa Senhora e que nos pede para levar o amor de Cristo a tantas e tantas pessoas, né? A razão de existência dela, de Nossa Senhora, é essa: nos levar a Jesus, né? Trazer Jesus e nos levar a Jesus, tá bom? E outra coisa é você que é colaborador, que já nos ajudou aqui. Nós não temos outros recursos a não ser a sua generosidade. Então, muito obrigado por você que já colaborou conosco, né? Esporadicamente, né? Ou você que ajuda, né, financeiramente aqui de forma regular. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda. E você que não fez ainda, faça essa experiência, tá bom? Você pode ter essas informações lá no nosso site, tá bom? radiomaria.org. Então, muito obrigado, meus irmãos, por essa sua companhia hoje e por intercessão de Nossa Senhora e de São João Paulo II, eu vos deixo agora com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e com seu corpo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mais uma vez louvamos e bendizemos a Deus pela sua vida. Obrigada pela sua participação. A gente se encontra às 15 horas rezando o texto da misericórdia. E às 3h30 da tarde, hoje tem programa Caminhos de Santidade com o Padre Emerson Bento, nos ajudando a aprofundar ainda mais a nossa vida espiritual. A gente espera você. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil Catequese com o Padre André Victor. No mundo, uma só rádio, uma só missão. Rádio Maria Brasil.